O ar na boutique Lacerda era frio e rarefeito, como o topo de uma montanha que poucos conseguiam escalar. Nas paredes de mármore travertino, a luz indireta beijava peças de alta costura dispostas com a reverência de relíquias em um museu. Cada manequim, cada cabide, cada vinco no tecido existia em um estado de perfeição calculada. Alexandre Lacerda, o arquiteto daquele santuário de luxo nos Jardins, em São Paulo, supervisionava tudo de seu escritório envidraçado. Um aquário de onde observava o mundo que criara. O silêncio era o artigo mais caro da loja, quebrado apenas pelo zumbido quase imperceptível do ar-condicionado e pelo clique suave e distante de um teclado. Para o mundo exterior, aquele era o ápice do sucesso, um império erguido do nada. Para Alexandre, no entanto, o silêncio denso da loja era o som de sua própria solidão, uma prisão dourada, cujas grades ele mesmo forjara com ambição e sacrifício. Alexandre, aos 45 anos, movia-se pelo salão com a precisão de um cirurgião. Seu terno, cortado sob medida na Itália, não era uma roupa, mas uma armadura que o protegia de qualquer vestígio de mediocridade. Ele ajustou a manga de um casaco de cachemira em um manequim, um gesto mínimo, quase imperceptível, mas que restaurava uma ordem que apenas ele conseguia ver. Seus funcionários o observavam de longe, uma mistura de admiração e temor paralisante. Ele não precisava levantar a voz. Seu olhar era o suficiente para corrigir, para comandar, para manter a máquina de perfeição funcionando. Ele se via como um sobrevivente, um homem que havia se despido de suas origens humildes para vestir a pele do sucesso. Mas ao tocar o tecido frio e impecável, uma verdade incômoda o assaltava. A pele que vestia agora parecia tão inanimada quanto a do manequim. Por trás da fachada de controle absoluto, uma fissura se aprofundava em sua alma. A rotina, antes um pilar de sua ascensão, tornara-se um ciclo monótono de vitórias sem sabor. Cada venda milionária, cada elogio de um cliente influente, era como um eco em um salão vazio. Ele havia alcançado o topo, mas descobrira que não havia nada lá, apenas um ar mais rarefeito e uma vista mais solitária. A luta não era mais contra a pobreza ou a obscuridade. Era contra o vazio que o consumia por dentro. Ele sentia-se estagnado. Um rei em um reino de objetos inanimados, incapaz de sentir a pulsação da vida real. O sucesso, que ele acreditava ser o destino final, revelou-se apenas uma estação de passagem, e ele percebia, com um pânico silencioso, que havia perdido o mapa para qualquer outro lugar. Sua interação com a equipe era um balé de eficiência fria. Ao passar por uma jovem vendedora, notou um fio de cabelo solto em seu coque impecável. Ele não disse nada, apenas parou. E seu olhar fixo no detalhe foi o suficiente para que ela, corando de vergonha, ajeitasse o penteado com as mãos trêmulas. Ele ofereceu um aceno quase imperceptível de cabeça, um gesto que não continha aprovação, apenas a confirmação de que a ordem fora restabelecida. Para eles, ele era a personificação da excelência, uma figura a ser emulada e temida. Mas Alexandre sabia que sua exigência não nascia de um desejo por qualidade, e sim de um medo profundo do caos, do imperfeito, de tudo aquilo que o lembrava de onde veio. O controle sobre os outros era apenas um reflexo da batalha perdida para controlar o deserto dentro de si. De volta ao seu escritório, a fortaleza de vidro, ele observava o movimento na rua. Carros de luxo deslizavam pelo asfalto. Pessoas anônimas passavam com suas vidas e seus destinos. Ele estava separado de tudo aquilo, não apenas pelo vidro à prova de som, mas por uma barreira invisível que construíra ao longo de 2 décadas. Ele era um espectador de sua própria existência. A cidade pulsava lá fora, com suas paixões, dores e alegrias banais. Mas dentro da Lacerda, o tempo parecia congelado.
Ele se lembrava de um tempo em que desejava fazer parte daquele fluxo, de sentir a energia da metrópole. Agora, o barulho e a desordem da vida real o assustavam. A segurança de seu império silencioso era também sua condenação, isolando-o de qualquer possibilidade de conexão genuína, de qualquer calor humano que pudesse derreter sua armadura. O aroma de um café expresso, trazido por sua assistente em uma xícara de porcelana fina, invadiu o ambiente. Por um instante fugaz, o cheiro amargo e forte o transportou para outro lugar, para uma cozinha simples com chão de cimento queimado, onde o cheiro do café coado no pano se misturava ao cheiro de terra molhada. Uma memória de infância, de uma vida que ele havia enterrado sob camadas de seda e mármore. Ele piscou, afastando a imagem com violência. Aquelas lembranças eram fraquezas, fantasmas de um passado que não lhe pertencia mais. O Alexandre, que bebia café em uma xícara de design, era incompatível com o menino que corria descalço no sertão de Pernambuco. Ele se agarrou à frieza da porcelana, um lembrete tangível do homem que se forçara a ser, um homem que não podia se dar ao luxo de recordar. Uma cliente importante entrou na loja, envolta em joias e em uma nuvem de perfume caro. Alexandre saiu de seu escritório para recebê-la, o sorriso profissional perfeitamente encaixado no rosto. Ele a conduziu pelo salão, sua voz um barítono suave e convincente, descrevendo a exclusividade de uma bolsa de couro de crocodilo. A venda foi concluída em menos de 10 minutos. Um número de 6 dígitos foi transferido eletronicamente. A mulher sorriu, satisfeita com sua aquisição. E se foi. A porta de vidro se fechou com um clique suave e o silêncio retornou, mais pesado do que antes. Alexandre olhou para o espaço vazio deixado pela cliente. Não havia triunfo, nem mesmo satisfação. Apenas a constatação mecânica de mais uma transação, mais um tijolo no muro que o separava do mundo. Um muro que ele construía para se proteger, mas que agora o impedia de respirar. Ao passar por um espelho de bronze polido, ele parou. Encarou seu próprio reflexo, a imagem de um homem no auge de seu poder. O cabelo grisalho nas têmporas conferia-lhe um ar de distinção. A postura era impecável, os olhos calculistas. Ele via o empresário admirado, a referência de elegância que a imprensa celebrava. Mas, por trás daquela máscara, ele procurou desesperadamente por um vestígio do rapaz que um dia sonhou não apenas em vencer, mas em ser feliz. Não o encontrou. O homem no espelho era um estranho, uma construção meticulosa, um produto de suas próprias renúncias. Aquele reflexo não tinha história, não tinha alma, tinha apenas um preço. E naquele momento de clareza brutal, Alexandre sentiu o peso esmagador de ter se tornado o item mais caro e mais vazio de sua própria loja. O silêncio, antes seu aliado, agora o acusava. Cada segundo de quietude parecia amplificar o zumbido em seus ouvidos, o som de uma vida não vivida. Ele caminhou até a vitrine principal, onde um colar de diamantes brilhava sob a luz focada, uma constelação de fogo e gelo. Era a peça mais valiosa da coleção, um símbolo de tudo o que ele conquistara: beleza, poder, inacessibilidade. Ele o admirava não pela estética, mas pelo que representava, uma barreira intransponível entre ele e o mundo comum. No entanto, naquele dia, o brilho das pedras parecia frio e hostil. As facetas do diamante não refletiam a luz, mas a fragmentavam. Assim como sua vida havia sido fragmentada em pedaços de sucesso que não se encaixavam para formar um todo coerente. O colar era magnífico, mas estava morto, desprovido de calor ou significado. Inconscientemente, sua mão foi até o pulso, onde um relógio suíço marcava o tempo com uma precisão implacável. Um presente que deu a si mesmo após fechar seu primeiro grande contrato. Na época, o relógio simbolizava sua vitória sobre o tempo,
sua capacidade de moldar o futuro. Agora, sentia o tic-tac como uma contagem regressiva. Cada segundo que passava era um lembrete de suas escolhas, das promessas quebradas, não para os outros, mas para si mesmo. Ele se lembrava de um velho relógio de parede na casa de sua avó, com seu tic-tac alto e reconfortante que marcava o tempo das colheitas, das chuvas, da vida. Seu relógio de luxo não marcava nada além da passagem estéril das horas dentro de sua prisão dourada. Um metrônomo para sua estagnação existencial. Ele se sentia em um impasse. O caminho à sua frente era uma linha reta e previsível. Mais lojas, mais coleções, mais milhões. Uma expansão de seu vazio. Voltar era impossível. O passado que ele negara com tanto afinco era uma terra arrasada, um território de vergonha e culpa que ele não ousaria revisitar. Estava preso no presente, um presente luxuoso e sufocante que ele mesmo havia projetado. A sensação era a de estar em um carro de luxo, em altíssima velocidade, mas em uma estrada circular. A paisagem de sucesso passava repetidamente pela janela, mas ele não chegava a lugar nenhum. A adrenalina da subida havia desaparecido, restando apenas a vertigem de permanecer no topo, sozinho, sem um novo horizonte para o qual dirigir seu olhar cansado e desiludido. Seu olhar recaiu sobre uma fotografia emoldurada na mesa de uma de suas gerentes. Uma imagem de família, ruidosa e feliz, em uma praia qualquer. Um homem comum, com uma camiseta desbotada, abraçava uma mulher e duas crianças sorridentes. A cena era banal, imperfeita, cheia de vida. Aquela imagem simples continha uma riqueza que todo o seu império não podia comprar. Pertencimento, afeto, um legado humano. Alexandre sentiu uma pontada de algo que quase confundiu com inveja, mas era mais profundo. Era uma dor lancinante pela perda de algo que ele nem sequer se permitira desejar. Ele havia trocado aquele calor caótico pela ordem fria de seu sucesso e agora percebia que fizera o pior negócio de sua vida. A fotografia era um espelho mais cruel do que qualquer outro em sua loja. O sol da tarde começava a descer, tingindo o céu de São Paulo com tons de laranja e roxo que não conseguiam penetrar a iluminação artificial e controlada da boutique. O fluxo de clientes diminuía e uma calmaria se instalava no ambiente, a quietude que precede uma mudança. Era o fim de mais um dia igual a todos os outros. Alexandre sentia um cansaço que não era físico, mas que pesava em sua alma, uma exaustão por sustentar a persona que o mundo esperava. Ele olhou para a porta de entrada, o portal que conectava seu universo asséptico ao mundo real, e sentiu um desejo estranho e inexplicável de que algo, qualquer coisa, a atravessasse e quebrasse a monotonia perfeita de seus dias. Um desejo perigoso que ele não sabia estava prestes a se realizar de forma devastadora. Como um último ato de seu ritual diário, ele endireitou um porta-cartões de prata sobre sua mesa de mogno, um gesto final para afirmar seu controle, para colocar o último detalhe em seu devido lugar antes de se retirar para seu apartamento igualmente silencioso e solitário. Tudo estava em ordem. O império estava seguro. O rei estava em seu trono, observando seu reino impecável. Ele respirou fundo, inalando o ar caro e estéril de sua criação. Era a imagem final do homem que ele acreditava ser, o titã invulnerável que havia vencido o mundo. Ele não poderia imaginar que, em poucos minutos, uma mulher com sapatos práticos e um casaco de lã batido entraria por aquela porta e, sem dizer uma única palavra, demoliria cada pilar daquele castelo de cristal. A porta de vidro deslizou, admitindo uma presença que era uma dissonância imediata no universo orquestrado da Lacerda. Era uma mulher de uns 40 anos, cujas roupas falavam de uma vida vivida, não de uma vida encenada. Seu casaco de lã, embora limpo,
Mostrava o desgaste do tempo e do uso, e seus sapatos eram práticos, feitos para caminhar em calçadas reais, não para flutuar sobre mármore polido. Não usava joias, e seu rosto, sem maquiagem, carregava as linhas finas de quem sorriu e chorou sob o sol. Os funcionários, treinados para identificar o poder aquisitivo em segundos, desviaram o olhar com uma indiferença polida, classificando-a como um engano. Uma turista perdida que logo perceberia seu erro e se retiraria. Ela, no entanto, não demonstrou hesitação, avançando pelo salão com uma calma que era, em si, um ato de desafio. Do aquário de seu escritório, Alexandre a observou. Uma ruga de irritação se formou entre suas sobrancelhas. Aquela mulher era uma mancha no tecido impecável de sua realidade. Ela não pertencia àquele lugar. Sua simplicidade era uma ofensa, uma quebra no feitiço de exclusividade que ele tecera com tanto cuidado. Cada detalhe nela, desde o fio de lã puído na manga do casaco até a ausência de uma bolsa de grife, gritava mediocridade, a mesma mediocridade da qual ele fugira com tanto desespero. Ele se levantou. A decisão tomada em um instante. Não podia delegar aquilo. A remoção daquela imperfeição precisava ser feita por ele, com a eficiência fria e discreta que era sua marca registrada. Ele mesmo a convidaria a se retirar, usando uma desculpa educada que a faria sentir-se inadequada, mas sem causar uma cena. Seus sapatos italianos mal produziam som no mármore travertino enquanto ele cruzava o salão. A distância entre seu escritório e a mulher parecia um abismo entre dois mundos. Ele se movia com a graça de um predador, a postura ereta, o rosto uma máscara de cordialidade profissional. Seus funcionários prenderam a respiração, antecipando a execução silenciosa. Ele se preparou para o discurso padrão, algo sobre um evento fechado ou uma consulta agendada. Palavras que eram barreiras invisíveis para manter os indesejados do lado de fora. Ele era o guardião daquele templo, e a presença dela era uma profanação. Ao se aproximar, no entanto, algo inesperado o atingiu, uma fragrância sutil que se sobrepôs ao aroma neutro e caro da loja. Um cheiro doce e familiar que ele não sentia há mais de 20 anos. Era jasmim. O mesmo perfume que a mãe dela usava. Um aroma que impregnava as roupas simples que secavam ao sol no quintal de terra batida. A memória o atingiu como um golpe físico, uma vertigem que durou 1/1000 de segundo, mas que foi o suficiente para abalar suas fundações. Por um instante, ele não estava nos jardins em São Paulo, mas em uma cidade poeirenta no sertão de Pernambuco. Ele abriu a boca para falar, mas as palavras ensaiadas morreram em sua garganta. A mulher, percebendo sua aproximação, virou-se para ele. Seus olhos, de um castanho profundo que ele conhecia melhor do que os seus próprios, o encontraram sem surpresa, como se o estivesse esperando. Ela não sorriu, nem demonstrou qualquer emoção. Apenas o encarou com uma serenidade que o desarmou completamente. Antes que ele pudesse recuperar o controle, a voz dela preencheu o silêncio. Uma voz calma, com um resquício quase imperceptível do sotaque que ele passara décadas tentando apagar de sua própria fala. "Eu gostaria de ver aquele colar", disse ela, apontando com um gesto discreto para a peça principal na vitrine, a constelação de diamantes que era o pináculo de sua coleção. A pergunta era tão absurda, tão fora de propósito vinda dela, que Alexandre sentiu uma onda de incredulidade. Aquele colar não tinha um preço, tinha um resgate. Era uma peça para rainhas e bilionárias, não para uma mulher com um casaco de lã batido. A situação era tão surreal que ele quase riu. Um riso de escárnio e superioridade que seria sua arma para restabelecer a ordem natural das coisas. Ele recompôs a postura, a máscara de condescendência se assentando novamente em seu rosto. "Minha senhora", ele começou, a voz um barítono aveludado e perigoso. "Esta é uma peça de alta joalheria, uma criação exclusiva.
Talvez eu possa lhe mostrar algo mais acessível. As palavras pairavam no ar, carregadas de um insulto sutil, desenhadas para ferir o orgulho dela e forçar sua retirada. Ele esperou pela reação dela, a vergonha, a raiva, a desculpa apressada. Esperou que ela baixasse os olhos e fosse embora, restaurando o equilíbrio de seu universo. Mas ela não fez nada disso. Em vez de recuar, ela manteve seu olhar fixo no dele, um olhar que não continha humilhação, mas uma espécie de compaixão triste, como se ela sentisse pena dele. Então, em um gesto lento e deliberado, ela tirou do bolso do casaco um celular simples, com a tela levemente arranhada. Com o polegar, ela o desbloqueou e abriu um aplicativo. O gesto era tão mundano, tão comum, que contrastava violentamente com a opulência ao redor. Alexandre a observou confuso, sem entender o que ela pretendia. Exibir uma fotografia? Fazer uma ligação? A incerteza o deixou desconfortável, tirando-o de seu roteiro. Ela não disse uma palavra, apenas virou a tela do aparelho na direção dele, segurando-o com uma firmeza tranquila. A luz fria do visor iluminou o espaço entre eles, e Alexandre, por um instinto de curiosidade e arrogância, baixou os olhos para olhar o que ela queria lhe mostrar. O que ele viu primeiro foi o número, um saldo bancário que fez o ar faltar em seus pulmões, mais de 2,5 milhões de reais, um valor que, por si só, já seria um choque, uma anomalia vinda daquela figura, mas não foi o dinheiro que o destruiu. Foi o nome impresso em letras digitais logo acima do saldo. O nome do titular daquela fortuna silenciosa. Helena Soares. O nome explodiu em sua mente, demolindo em um único e devastador segundo o império que ele levara 20 anos para construir. O mármore sob seus pés pareceu se liquefazer. As luzes da loja giraram e o silêncio se tornou um rugido ensurdecedor em seus ouvidos. Helena, o nome que ele havia enterrado sob camadas de sucesso, culpa e negação. Ele sentiu o sangue fugir de seu rosto. O titã dos negócios, o mestre do controle, o arquiteto da perfeição, desmoronou por dentro. Naquele instante, ele não era Alexandre Lacerda, o dono de um império. Ele era apenas Zé, o rapaz magro e assustado do sertão, que prometera o mundo a uma moça de olhos castanhos e a abandonara com uma carta covarde quando a primeira porta do sucesso se abriu. Todo o luxo ao seu redor se tornou vulgar, uma fantasia grotesca que ele havia criado para esconder a verdade de quem ele era. A vergonha, uma emoção que ele acreditava ter erradicado, subiu como uma bile amarga, sufocando-o. Ele estava nu, exposto sob o teto de sua própria catedral de vaidade. Lentamente, como se seus músculos estivessem petrificados, ele ergueu os olhos da tela do celular para o rosto dela. E o que viu ali o aniquilou mais do que qualquer acusação. Não havia ódio nos olhos de Helena, não havia triunfo nem desprezo. Havia apenas uma calma profunda, uma serenidade de quem havia feito as pazes com o passado e seguido em frente. Era o olhar de uma sobrevivente, não de uma vítima. E essa ausência de rancor era o seu julgamento final. Ela não viera por vingança, viera para mostrar a ele, sem uma única palavra de condenação, o abismo que existia entre o sucesso que ele alcançara e o valor que ele havia perdido. Naquele silêncio, ele foi forçado a encarar a falência de sua própria alma. Uma de suas mãos, a mesma que ajustava tecidos com precisão cirúrgica, começou a tremer. Um tremor fino, incontrolável. A primeira fissura visível em sua armadura impecável. Ele rapidamente a fechou em punho, enfiando-a no bolso da calça do terno, um gesto fútil para esconder a evidência de seu colapso. Ele tentou falar, dizer algo, qualquer coisa que pudesse preencher o silêncio esmagador, mas sua garganta estava seca, as palavras presas. Ele desviou o olhar, incapaz de sustentar o dela. Olhou para o colar de diamantes,
o objeto que iniciara aquela catástrofe. As pedras frias e brilhantes agora pareciam zombar dele, símbolos perfeitos de tudo que era belo, caro e sem vida, exatamente como ele. Eu vou levar. A voz de Helena quebrou o transe, ainda calma, mas agora com um tom de finalidade. Não era mais um pedido, era uma afirmação. A dinâmica de poder havia se invertido de forma absoluta e irrevogável. Ele, que comandava tudo e a todos com um simples olhar, agora estava paralisado, um subordinado em sua própria loja. Com um esforço monumental, ele se virou e fez um sinal quase imperceptível para sua gerente, que observava a cena de longe, pálida e confusa. Sua voz saiu como um sussurro rouco, irreconhecível. Prepare o colar para a senhora. A palavra senhora soou estranha em sua boca. Um título formal para a mulher cujos segredos ele um dia conhecera tão intimamente. Enquanto a gerente e outra vendedora se moviam com uma eficiência nervosa para retirar o colar da vitrine e preparar a embalagem suntuosa, Helena se virou para Alexandre novamente. Ele se forçou a encará-la, esperando a estocada final, a pergunta dolorosa, a lembrança cruel. Mas o que ela disse foi algo que ele jamais poderia ter antecipado. Uma informação casual que era, ao mesmo tempo, a mais profunda e insuportável das sentenças. É um presente de formatura. Ela comentou, o olhar perdido por um instante em uma lembrança feliz. Para o meu filho, ele acabou de se formar em medicina na USP. Com louvor. Cada palavra foi um prego em seu caixão. Filho, formatura, USP, uma vida inteira que florescera longe dele. A imagem de um filho o atingiu com a força de uma onda. Um filho que poderia ter sido seu. Um jovem médico, brilhante, uma vida de orgulho e propósito, um legado. E o que ele tinha para mostrar? Lojas vazias e uma conta bancária que, diante daquela revelação, parecia uma piada de mau gosto. O colar, agora sendo cuidadosamente colocado em uma caixa de veludo preto, não era mais uma joia. Era o preço de sua traição, o monumento de tudo o que ele havia sacrificado em troca de nada. Ele observou a transação ser concluída, o pagamento feito com um toque no mesmo celular que havia demolido seu mundo. Ele não era mais o protagonista daquela cena. Era um mero espectador do triunfo silencioso de Helena, uma testemunha de seu próprio e retumbante fracasso. Com a saída de Helena, o silêncio na boutique Lacerda mudou de natureza. Não era mais o silêncio do controle e da exclusividade, mas o silêncio de um túmulo oco e ressonante. Alexandre permaneceu imóvel, os olhos fixos no espaço vazio da vitrine, onde o colar de diamantes brilhava minutos antes. Aquele vácuo era um espelho de sua própria alma. Ele sentia os olhares de seus funcionários sobre si, olhares que não continham mais temor, mas uma curiosidade confusa, quase penalizada. Eles haviam testemunhado a rachadura em sua armadura, a falha sísmica que abalara o Deus que eles serviam. Pela primeira vez, ele não se importou com o que pensavam. A necessidade de manter a fachada se desfez, substituída por um impulso primordial e avassalador: fugir. Fugir daquele mausoléu que ele construíra para si mesmo. Fugir do reflexo do homem que acabara de descobrir ser. Ele se moveu, não com sua graça calculada de sempre, mas com a rigidez de um autômato. Atravessou o salão de mármore sem olhar para ninguém, ignorando o chamado hesitante de sua gerente. Empurrou a porta de vidro e saiu para o ar denso da tarde paulistana. O barulho da cidade o atingiu como uma onda, uma cacofonia de buzinas, sirenes e conversas que ele passara anos filtrando através de vidros à prova de som. O cheiro de asfalto quente e poluição misturou-se ao aroma adocicado de um carrinho de pipoca, uma combinação visceralmente real que contrastava com a fragrância estéril de sua loja. Ele começou a andar sem rumo,
Seus sapatos caros batendo nas calçadas irregulares da Alameda Lorena, cada passo uma ruptura com a vida coreografada que levara até aquele momento. Ele não era mais o observador em seu aquário. Era um náufrago na correnteza da vida real. A imagem do filho de Helena, o médico recém-formado, era um fantasma que caminhava ao seu lado. Um legado de carne e osso, de propósito e cura. E qual era o seu legado? Casacos de cachemira e bolsas de crocodilo. Objetos que adornavam corpos, mas não tocavam almas. A ironia era esmagadora. Ele, que se orgulhava de construir um império do nada, percebia agora que não havia construído nada que importasse. Havia apenas acumulado. Acumulara riqueza, status e uma solidão tão vasta quanto o sertão que abandonara. Cada rosto anônimo que passava por ele na rua parecia ter uma história mais rica, um propósito mais claro. Eram pais, filhos, amigos, amantes. E ele era apenas Alexandre Lacerda, uma marca, um nome em uma fachada de loja, tão inanimado quanto os manequins que vestia. A caminhada o levou para longe dos jardins, para bairros mais ruidosos e menos polidos. As vitrines de luxo deram lugar a lanchonetes, a lojas de ferragens, a fachadas de prédios residenciais com roupas secando nas janelas. Ele se viu diante de um pequeno café, um estabelecimento antigo com azulejos desgastados e um balcão de madeira escura. O cheiro de café coado e pão na chapa o atraiu para dentro. O lugar estava cheio de vida. Pessoas conversavam em voz alta, riam, liam jornais. Ninguém o reconheceu. Ali, seu terno italiano não era uma armadura, mas um disfarce estranho. A fantasia de um homem que não pertencia àquele mundo. Ele se sentou em uma mesa bamba no canto, sentindo-se um estrangeiro em sua própria cidade. Um espectro observando a pulsação da humanidade, da qual se exilara voluntariamente. Uma garçonete de meia-idade, com um sorriso cansado, mas genuíno, aproximou-se. "O que vai ser, moço?" ela perguntou, o sotaque nordestino inconfundível. A palavra moço o desarmou. Há décadas, ninguém o chamava assim. Era sempre Senhor Lacerda. Ele pediu um café com leite e um pão na chapa, o pedido mais simples e mais significativo que fizera em 20 anos. A simplicidade do ato, a normalidade da interação, era um bálsamo para sua alma ferida. Ele observou a mulher trabalhar, sua eficiência desprovida de qualquer afetação, sua gentileza uma parte intrínseca de seu ser, não uma técnica de vendas. Ele percebeu que a verdadeira elegância não estava nos tecidos caros ou nos cortes perfeitos, mas na dignidade silenciosa de pessoas como ela, que viviam suas vidas com uma honestidade que ele jamais conhecera. Ao beber o café quente e doce, uma memória veio à tona com uma clareza dolorosa. Ele e Helena, sentados na cozinha dela, compartilhando uma xícara de café com leite adoçado com rapadura, planejando um futuro que ele mesmo roubara. Aquele sabor era o sabor da promessa, da esperança, de um amor que ele trocara por ambição. As lágrimas vieram sem aviso, silenciosas e quentes, escorrendo por seu rosto antes que ele pudesse contê-las. Ele abaixou a cabeça, envergonhado, tentando esconder o rosto de um mundo que não se importava. A garçonete, ao trazer a conta, apenas colocou um guardanapo extra ao lado de sua xícara. Um gesto de compaixão discreta que o atingiu mais profundamente do que qualquer palavra. Ela não perguntou nada, apenas entendeu. Naquele pequeno ato de uma estranha, ele sentiu um vislumbre de humanidade que o dinheiro não podia comprar. Ele pagou a conta, deixando uma gorjeta generosa não por ostentação, mas por um sentimento genuíno de gratidão. Voltou para seu apartamento, mas o lugar, antes um refúgio de ordem e silêncio, agora parecia uma cela de prisão ainda mais opressiva. O minimalismo que ele tanto prezava revelou-se como o que realmente era: ausência. Ausência de vida, de cor, de calor, de história.
As paredes brancas gritavam sua solidão. Em vez de se sentar em sua poltrona de design para beber um uísque caro, ele foi até o fundo de seu closet, onde guardava uma única caixa de papelão, empoeirada e esquecida. O único vestígio físico do passado que tentara apagar. Com as mãos ainda trêmulas, ele a abriu, libertando o cheiro de papel velho e de um tempo perdido. Dentro da caixa, havia poucas coisas. Uma fotografia desbotada dele e de Helena, abraçados sob um cajueiro. Os sorrisos jovens e cheios de uma certeza que a vida desmentiria. Ela usava um vestido de chita e ele, uma camisa simples, grande demais para seu corpo magro. Havia também a cópia da carta que ele lhe escrevera. As palavras cruéis e covardes que agora queimavam em suas mãos como brasas. E no fundo, envolta em um pedaço de tecido, uma flor de jasmim seca que ela lhe dera no dia em que ele partiu, prometendo voltar. Ele segurou a flor e ela se desfez em pó entre seus dedos, assim como suas promessas. O peso de 2 décadas de negação desabou sobre ele. E ali, no chão de seu closet luxuoso, Alexandre Lacerda finalmente chorou. Não de autocomiseração, mas de um luto profundo pelo homem que poderia ter sido. A noite foi longa, uma vigília insone em meio aos destroços de sua identidade. Ele não tentou juntar os pedaços, apenas os observou. Espalhados pelo chão de sua consciência, a arrogância, a necessidade de controle, o desprezo pela mediocridade, tudo parecia agora um mecanismo de defesa infantil, construído por um rapaz assustado que tinha mais medo de suas origens do que da solidão. Ao amanhecer, uma nova sensação começou a tomar forma, não de paz, mas de clareza. Ele não podia mudar o passado. Não podia desfazer a dor que causara a Helena ou apagar a traição que definira sua vida. Mas talvez, apenas talvez, ele pudesse começar a construir algo diferente sobre as ruínas. Não um novo império, mas uma nova fundação, baseada na verdade que ele passara a vida inteira a evitar. No dia seguinte, ele voltou à boutique. Seus funcionários o observaram com apreensão, esperando uma explosão, uma onda de demissões, o retorno do tirano. Em vez disso, Alexandre caminhou lentamente pelo salão, seus olhos vendo tudo de uma forma nova. Ele não via mais o valor monetário dos objetos, mas o vazio que representavam. Ele parou diante de sua jovem vendedora, a mesma cujo cabelo ele corrigira com um olhar no dia anterior. Ela encolheu-se, esperando a crítica. "Bom dia, Beatriz", disse ele, usando o nome dela pela primeira vez. "Sua família está bem?" A pergunta simples, dita com uma sinceridade desajeitada, a chocou mais do que qualquer repreensão. Ela gaguejou uma resposta, e ele apenas acenou com a cabeça, um esboço de sorriso em seus lábios. Seu primeiro ato de mudança foi pequeno, quase imperceptível para o mundo, mas monumental para ele. Ele entrou em seu escritório, não para observar seu reino, mas para se conectar com o mundo que havia deixado para trás. Abriu seu laptop e, em vez de analisar relatórios de vendas, digitou o nome de sua cidade natal no buscador. Imagens de ruas de terra, de uma praça simples, da igreja onde fora batizado, preencheram a tela. Ele procurou por notícias, por sobrenomes familiares, por qualquer fio que o ligasse àquele lugar que ele tratara como uma doença. Era um passo aterrorizante, como se aproximar de um fogo que ele acreditava que o consumiria, mas pela primeira vez ele não recuou, sentindo que talvez, naquelas chamas, ele pudesse forjar algo novo. Ele encontrou um artigo recente sobre um projeto social na região. Uma cooperativa de artesãs que estava revitalizando a economia local. O projeto era liderado por uma mulher que se dedicava a empoderar outras mulheres, ensinando-as a transformar o bordado tradicional em peças de arte vendidas para todo o Brasil.
No final do artigo, uma fotografia mostrava a líder do projeto sorrindo, rodeada por outras mulheres. Seus olhos eram de um castanho profundo e sereno. Era Helena. A revelação não o surpreendeu, apenas confirmou o que seu coração já sabia. A riqueza dela não vinha de um casamento afortunado ou de um golpe de sorte. Vinha de seu próprio trabalho, de sua resiliência, de sua capacidade de construir, não para si mesma, mas para os outros. Ela não havia apenas sobrevivido, ela havia florescido. Naquele momento, a inveja que sentira deu lugar a uma admiração profunda e dolorosa. Helena não precisou negar quem era para vencer. Ela usou suas raízes, sua cultura, sua força interior como alicerce para construir algo de valor genuíno. Ela criara uma comunidade, um legado de esperança. Ele, por outro lado, havia cortado suas raízes e, por isso, crescera oco por dentro. A tela do celular dela não era uma ostentação. Era a prova de que o verdadeiro sucesso não é medido pelo que se acumula, mas pelo que se cultiva. Ele fechou o laptop, o zumbido do ar-condicionado parecendo mais alto do que nunca. O silêncio da loja não era mais o som da solidão, mas o som de uma pergunta que ecoava em sua mente. O que ele iria cultivar a partir de agora? A decisão se formou lentamente, não como um plano de negócios, mas como um chamado. Ele não podia pedir perdão a Helena, pois o perdão não era algo que ele merecia ou que ela precisava dar. Sua paz já estava feita, mas ele podia honrar o passado que compartilharam de uma maneira diferente. Ele podia começar a usar seu poder, sua influência, não para construir mais muros, mas para construir pontes. A jornada seria longa e o caminho incerto. Ele não sabia se encontraria redenção ou mesmo se era digno dela. Mas pela primeira vez em mais de 20 anos, Alexandre Lacerda não estava olhando para o topo. Estava olhando para o chão, para a terra de onde viera, e sentindo um desejo profundo de, finalmente, começar a plantar algo que pudesse crescer. A decisão não foi um impulso, mas a conclusão lógica de seu colapso. Com a mesma precisão com que construíra seu império, Alexandre começou a desmantelá-lo. Ele colocou a marca Lacerda à venda, não como um homem de negócios derrotado, mas como um prisioneiro que finalmente encontrou a chave de sua cela. As negociações foram rápidas e impessoais, conduzidas por advogados em salas de reunião estéreis. Ele assistiu a tudo com um distanciamento sereno, como se estivesse vendendo a propriedade de um estranho. Cada assinatura em um contrato era um elo a menos na corrente que o prendia àquela identidade forjada. Quando o último documento foi assinado e o valor astronômico transferido para sua conta, ele não sentiu o triunfo da riqueza, mas a leveza da renúncia. Ele se levantou, apertou as mãos dos novos donos e saiu do prédio, deixando para trás não apenas uma boutique, mas a armadura de Alexandre Lacerda. Com uma única mala e sem itinerário, ele dirigiu para o Nordeste. A viagem foi uma descompressão lenta e dolorosa. As metrópoles de concreto deram lugar a paisagens áridas, e o ar-condicionado do carro de luxo foi substituído pelo vento quente e poeirento que entrava pela janela aberta. Quando finalmente chegou à sua cidade natal em Pernambuco, o choque foi visceral. O lugar era ao mesmo tempo familiar e estranho, um fantasma de sua memória. As ruas de terra, o cheiro de mandacaru e a luz implacável do sol eram os mesmos, mas ele era outro. Ele não era mais Zé, o rapaz cheio de sonhos, nem Alexandre, o titã dos negócios. Era um homem sem nome, um exilado retornando a uma pátria que talvez não mais o reconhecesse. Ele alugou uma casa simples, nos limites da cidade, e passou os primeiros dias em silêncio, apenas observando, sentindo o peso do tempo e das escolhas que o separavam daquele chão. Ele não buscou Helena. Sabia que não tinha esse direito. Em vez disso,
buscou o legado dela. Encontrou a sede da cooperativa de artesãs em um antigo armazém reformado, um lugar que pulsava com cores, conversas e o som rítmico das máquinas de costura. Ele entrou sem se anunciar, um homem em roupas simples, e pediu para falar com a responsável. Quando se apresentou, não usou seu sobrenome famoso. Disse apenas que era um administrador com experiência e que gostaria de oferecer seus serviços como voluntário. Sua proposta foi recebida com desconfiança. Ele era um estranho, um homem da cidade grande com um sotaque quase perdido. Mas sua persistência era quieta e respeitosa. Ele não impôs suas ideias. Ele ouviu. Passou semanas organizando planilhas, otimizando a logística de entrega e estudando mercados, provando seu valor através do trabalho, não do dinheiro. Seu primeiro encontro com Helena, depois de tantos anos, foi anticlimático e, por isso mesmo, profundamente significativo. Ela entrou no armazém para revisar as contas e ele estava lá, debruçado sobre um livro-caixa. Seus olhares se cruzaram por um breve instante sobre a sala movimentada. Não houve palavras, nem acusações, nem dramas. No olhar dela, ele não viu perdão, mas viu algo mais poderoso: indiferença. Uma aceitação calma de que ele era apenas mais uma peça na engrenagem que ela construíra. Para ela, ele já não era o grande amor ou a grande traição. Era apenas um homem tentando encontrar seu lugar. Naquele silêncio, ele entendeu que a absolvição que buscava não viria dela. Teria que vir de dentro. Aquele breve momento foi o verdadeiro fechamento do ciclo, desprovido de qualquer romantismo, real como a poeira que dançava nos feixes de luz do armazém. Lentamente, ele se integrou à rotina da cooperativa. Suas mãos, antes acostumadas ao toque de sedas e cachemiras, aprenderam a sentir a textura rústica do linho e do algodão bordado. Ele abdicou do controle e se tornou um servo de um propósito maior que o seu. Descobriu uma nova forma de sucesso na alegria de uma artesã que conseguia matricular o filho na faculdade, no orgulho da comunidade ao ver suas peças em uma revista de design, na resiliência daquelas mulheres que transformavam fios em sustento e arte. O trabalho era árduo e os dias longos e quentes, mas pela primeira vez em sua vida adulta, Alexandre não se sentia exausto, sentia-se útil. A solidão que o assombrava nos salões de mármore de São Paulo se dissipou no calor humano e no barulho constante daquele galpão. A maior conquista de Alexandre não foi material, mas etérea. Foi a reconquista do silêncio. O silêncio opressor de sua boutique, que amplificava o vazio de sua alma, foi substituído pelo silêncio pacífico do sertão ao entardecer. Um silêncio preenchido pelo canto dos grilos, pelo farfalhar das folhas e pela respiração calma de um homem em paz consigo mesmo. Ele aprendeu que a verdadeira riqueza não estava na ausência de som, mas na harmonia dos sons da vida. Uma noite, sentado na varanda de sua casa simples, olhando para um céu tão estrelado que parecia uma joia, ele finalmente entendeu. O colar de diamantes que Helena comprara não era um troféu de vingança. Era um símbolo de que ela havia aprendido a criar sua própria luz na escuridão, enquanto ele passara a vida inteira apenas refletindo o brilho frio de coisas mortas. Usando sua fortuna de maneira anônima, ele criou uma fundação para financiar a educação na região. Construiu escolas, ofereceu bolsas de estudo e investiu em tecnologia para conectar os jovens do sertão ao resto do mundo. Seu nome não estava nas placas de inauguração. Seu rosto não aparecia nas reportagens. Seu legado não era mais sobre a exaltação de seu ego, mas sobre o florescimento dos outros. Ele encontrou uma alegria profunda e silenciosa em ser a força invisível, o arquiteto de oportunidades, não de vitrines. Ele, que havia fugido da pobreza,
Agora dedicava sua vida a garantir que outros tivessem a chance que ele quase desperdiçou, a chance de crescer sem precisar cortar as próprias raízes, de prosperar sem precisar trair quem eram. Um dia, um jovem jornalista de um grande jornal nacional veio à cidade para fazer uma matéria sobre a transformação social promovida pela cooperativa e pela fundação. Ele entrevistou dezenas de pessoas, incluindo Helena, que se tornara uma líder respeitada em todo o estado. Por acaso, o jornalista encontrou Alexandre consertando uma prateleira no armazém. Vendo aquele homem de meia idade, com as mãos calejadas e roupas gastas, perguntou se ele também era um artesão. Alexandre sorriu, um sorriso genuíno que não ensaiava há décadas, e respondeu com uma simplicidade que era a mais pura verdade. Não, eu sou apenas um aprendiz. Naquela resposta estava a suma de sua jornada. Ele havia trocado o trono de um rei pela bancada de um aprendiz. E nessa troca, encontrara seu verdadeiro reino. Ele nunca mais viu Helena de perto. Respeitava o espaço dela, o mundo que ela construíra com sua própria força. Mas às vezes, ele a via de longe, caminhando pela praça, rindo com os amigos, a personificação da dignidade. E ele sentia uma gratidão imensa. Não porque ela o perdoara, mas porque, com seu ato silencioso naquela tarde em São Paulo, ela lhe dera algo mais importante que o perdão. Ela lhe devolvera a si mesmo. Ela lhe mostrara o espelho que ele precisava para ver a monstruosidade de sua criação e, ao quebrá-lo, o libertara para construir algo novo sobre os cacos. Ele não era mais assombrado pelo passado, mas guiado por suas lições. A dor da vergonha havia se transformado na argamassa de seu novo propósito. O que Alexandre Lacerda, ou simplesmente Zé, como alguns agora o chamavam, conquistou no final não foi a redenção aos olhos dos outros, mas a reconciliação com sua própria história. Ele aprendeu que o sucesso não é uma linha de chegada, mas um ecossistema. Não é sobre o quão alto se pode subir, mas sobre o quão profundamente se pode fincar as raízes para que outros possam crescer à sua sombra. Ele aprendeu que o maior luxo não é a exclusividade, mas o pertencimento, e que o preço do silêncio, quando usado para abafar a voz da própria consciência, é uma falência da qual nenhuma fortuna pode nos salvar. Sua conquista foi a troca de uma vida de valor incalculável por uma vida de valor inestimável. Ele se sentava, às vezes, sob um velho cajueiro na saída da cidade, o mesmo tipo de árvore de suas memórias de infância. Observava as crianças correndo, os trabalhadores voltando para casa, a vida seguindo seu curso imutável e belo. Ele não tinha mais uma marca, um império ou um status para defender. Tinha apenas o presente. Tinha o respeito conquistado não pela intimidação, mas pelo serviço. Tinha a paz de saber que seu trabalho agora criava beleza que aquecia, que vestia corpos e almas, que contava a história de um povo. Ele não era mais um titã ferido, mas um homem curado, cujas cicatrizes não eram mais um sinal de vergonha, mas um mapa de seu retorno para casa, para dentro de si mesmo. Com o tempo, a cooperativa se tornou um modelo nacional de empreendedorismo social. Suas peças, que carregavam a alma do sertão, chegaram a passarelas internacionais, não como artigos de luxo exótico, mas como símbolos de autenticidade e resiliência. Alexandre assistia a esse crescimento de sua posição nos bastidores, seu coração se enchendo de um orgulho que era puro, desprovido de ego. A marca que ele ajudou a construir não levava seu nome, mas continha sua alma redimida. Era um legado vivo, respirando através das mãos de centenas de mulheres, um testemunho de que a verdadeira elegância nasce da verdade e que a força mais poderosa do universo é a capacidade humana de se refazer. Ele encontrou uma fotografia antiga de si mesmo, da época da inauguração da Lacerda.
O homem no retrato o encarava com olhos frios e ambiciosos, envolto em um terno que era uma jaula. Alexandre olhou para aquela imagem por um longo tempo, não com desprezo, mas com uma compaixão tardia. Ele finalmente entendeu aquele jovem assustado, que acreditava que para construir um futuro era preciso demolir o passado. Ele agora sabia que um edifício sem fundação está destinado a desmoronar. Com um gesto sereno, ele guardou a fotografia. Não precisava mais fugir daquele homem, pois ele já não morava mais dentro de si. A prisão dourada havia finalmente se transformado em um campo aberto, sob o vasto e generoso céu do sertão. A câmera se afasta lentamente, mostrando Alexandre caminhando por uma rua de terra ao pôr do sol. Ele não está indo para uma mansão vazia, mas para sua casa simples, onde as luzes estão acesas e o cheiro de café paira no ar. Sua silhueta se funde com a paisagem, não mais uma figura imponente e isolada, mas parte integrante de um todo. A mensagem final ressoa, universal e atemporal. Podemos passar a vida inteira construindo impérios de silêncio e solidão, acumulando tesouros que não podem comprar a paz. Mas a verdadeira jornada não é para o topo, e sim para o centro de nós mesmos. E o sucesso definitivo não é medido pelo que possuímos, mas por aquilo que, finalmente, nos permitimos sentir.